Está no ar mais um Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. E no programa de hoje, você confere dicas de saúde bucal com a doutora Flávia Marinho, especializada pela Universidade de Guarulhos. Você vai saber tudo o que está rolando na MAC, Mostra de Artes Cênicas de Guarulhos, e ficar por dentro da agenda cultural com as atividades da semana. Não saia daí, Espaço Comunidade está começando! E para começar o Espaço Comunidade de hoje, você confere dicas de saúde bucal. Como evitar e prevenir tártaros e cáries, com a doutora Flávia Marinho, graduada e pós-graduada pela Universidade de Guarulhos. Olá, sou a doutora Flávia Marinho, cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria e ortodontia pela Universidade de Guarulhos. E hoje irei dar umas dicas sobre saúde bucal. Podemos evitar o tártaro e a cárie através de uma boa escovação. Essa escovação ela deverá ser feita logo após o café da manhã, o almoço e o jantar. Escovando bem os dentes, estaremos livres de cáries e de tártaros. As cáries podem, numa etapa mais evoluída, levarem o paciente a ter dor, a terem problemas de tratamento de canal e muitas vezes até a perder o dente. Com o tártaro, nós também temos alguns outros problemas. Com a evolução do tártaro nós temos a gengivite, que se não tratada vira uma periodontite, que também é uma inflamação um pouco mais grave das gengivas, também afetando a parte óssea da estrutura bucal. E se não tratada a periodontite, o paciente pode perder o dente por eles ficarem moles. Então, no consultório dentário, a gente trabalha muito na prevenção, cuidando das cáries e dos tártaros, orientando e tratando sempre os nossos pacientes. Para mantermos a nossa boca livre de bactérias e restos alimentares, devemos escovar muito bem os dentes. Recomendamos sempre uma escova dentária de cerdas macias para não machucar a gengiva e cabeça pequena. Por que a cabeça pequena? A cabeça pequena para você conseguir fazer uma escovação eficiente nos dentes de trás. E as cerdas muito macias para você não machucar a sua gengiva. Uma vez que você machuque, você causa um problema sério chamado retração gengival, onde a gengiva sobe, expondo um pedacinho da raiz do dente, onde isso ocasiona um outro problema chamado sensibilidade dentária, devido à exposição dessa raiz. Por isso, hoje em dia no mercado, tantas propagandas e tantos cremes dentais para dentes sensíveis. Muitas vezes a gente consegue corrigir isso usando uma escova dentária adequada. Bom, depois dessas dicas de prevenção das cáries, vamos para a nossa agenda cultural, com as principais atividades da semana. Anota aí! O Grupo Almanac, formado por 7 integrantes, tem foco voltado para a música instrumental brasileira e internacional de qualidade. Se apresentarão no Anfiteatro de Lourenço, no Conservatório Municipal de Guarulhos, no dia 22 de outubro, às 20 horas. O Grupo Ventania, formado por alunos de saxofone e músicos da comunidade, com a intenção de divulgar a música instrumental, tem como proposta mostrar em linguagem popular a origem da improvisação em qualquer estilo. Se apresentarão na Biblioteca Monteiro Lobato no dia 23 de outubro, às 20 horas. Chico Suman é cantor e guitarrista paulistano de blues e rock and roll. Seu repertório é baseado em grandes mestres do blues, como B.B. King e Eric Clapton. Se apresentará no Salão de Artes do Adamastor Centro, dia 24 de outubro, às 20 horas. O tradicional encontro de música sertaneja com Áurea Fontes, banda Viola Viva e convidados se apresentarão no Teatro Nelson Rodrigues, dia 27 de outubro, às 15 horas. Boca no Trombone é um grupo formado por alunos e músicos trombonistas da cidade. Seu objetivo é desenvolver a música de câmara para o trombone, executando vários estilos musicais, desde Bach, Haydn e Tom Jobim. Se apresentarão no Anfiteatro de Lourenço, no Conservatório Municipal de Guarulhos, no dia 29 de outubro, às 20 horas.
O 12º Salão de Artes Visuais de Guarulhos recebe artistas de todo o país e tem como objetivo dar visibilidade às novas pesquisas e tendências no mundo da arte. Acontece até dia 3 de novembro no Adamastor Centro, diariamente das 9 às 22 horas, exceto feriados. 3 artistas, um só tempo. Adriana Honorato, Ana Rocha e Pamela Reis mostraram que têm algo em comum. A exposição acontece na Biblioteca Monteiro Lobato até o dia 30 de outubro, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 14 horas. Em comemoração ao centenário de Vinícius de Moraes, a Biblioteca Monteiro Lobato promove uma intervenção literária com obras do autor, que acontece no dia 18 de outubro, às 15 horas. Nos dias 22 e 23 de outubro, acontece oficina de origami em 2 pontos da cidade. No dia 22, na Biblioteca Cidade Seródio, e no dia 23, na Biblioteca Orobó Jardim Presidente Dutra. Nos 2 dias, as oficinas acontecerão às 14 horas. O Gaia Veg, Grupo de Apoio e Incentivo à Alimentação Vegetariana, promoverá um bate-papo sobre o vegetarianismo, visto sob o ponto de vista de nossas escolhas e motivos pessoais. Esse encontro acontecerá no dia 27 de outubro, às 10h30 da manhã, na Biblioteca Monteiro Lobato. O Liceu de Dança de Guarulhos apresenta Bosque Encantado, com o Baby Balé e Preparatório, no dia 22 de outubro, às 20 horas, no Teatro Adamastor Centro. Megafauna é uma mescla de palestra, filme, exibição museológica apresentado de forma lúdica, mas com embasamento científico e linguagem acessível. Será apresentado no dia 27 de outubro em 3 horários, às 11 da manhã, às 15 horas e às 18 horas, no Teatro Adamastor Pimentas. A MAC, Mostra de Artes Cênicas de Guarulhos, apresentou mais de 40 espetáculos e vai até o dia 27 de outubro em vários horários. Mais informações, ligue 2087-4175. O programa Espaço e Comunidade faz um breve intervalo e volta falando sobre um evento bem interessante que está acontecendo aqui, na cidade de Guarulhos, que é a MAC, Mostra de Artes Cênicas. Não saia daí, o Espaço e Comunidade volta já. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! O programa Espaço e Comunidade está de volta e hoje vai falar sobre um assunto bem interessante, a Mostra de Artes Cênicas, que vai até o dia 27 de outubro, aqui na cidade de Guarulhos. Desde o início da MAC 2013, no comecinho de outubro, mais de 40 apresentações entre peças de teatro e intervenções foram realizadas. E para falar um pouquinho mais sobre a MAC, estamos aqui com a Simone Carleto, que é uma das organizadoras do evento. Tudo bom, Simone? Tudo bem. Então, esse evento de Mostra de Artes Cênicas, ele acontece há quanto tempo em Guarulhos? Do que nós temos registro, desde que existe a Secretaria de Cultura, que anteriormente era a Secretaria de Cultura e Turismo, né? A partir do momento que tem apenas a Secretaria de Cultura de forma específica, desde 2001 nós temos esse tipo de evento que reúne toda a produção de teatro da cidade, né? Principalmente
o que é produzido grosso modo. Claro que tem algumas produções que sempre ficam de fora, por um motivo ou por outro, mas a maior parte das produções acabam sendo concentradas nesse tipo de evento. E anteriormente existia também outros tipos de evento, já houve na cidade até festivais de teatro, mas com essa característica, com o objetivo de mapear o trabalho em artes cênicas que vem sendo feito na cidade. Desde 2001 existem alguns tipos de atividade nesse sentido. Então, já passou por vários nomes também, né? Tiveram vários nomes. Por que essa mudança? Por causa disso que você falou mesmo, de ter essa característica mais voltada para o teatro? Que antes acho que reunia dança, outros eventos, não é isso? Então, existem eventos específicos de teatro. Então, já teve nome de encontro de teatro, de mostra de teatro. E aí, em 2007, nós achamos que seria interessante ampliar para artes cênicas, até por conta da linguagem teatral, sempre está em constante processo de rupturas, transformações. Então, hoje a gente tem muito forte o movimento de teatro de rua. Então, com esse tipo de abordagem, onde se amplia as possibilidades do teatro, a gente tem essa questão das artes cênicas, que inclui a questão de apresentações em outros tipos de espaços não convencionais, intervenções. Claro que por ser uma mostra que acaba ficando concentrada num equipamento, como esse ano está no Centro Municipal de Educação Adamastor, acaba ficando concentrado. Então, mesmo alguns espetáculos que poderiam acontecer na rua, acabam acontecendo dentro desses espaços. Não é a mesma coisa que se estivesse na rua, mas é um exercício, né, de poder ampliar as possibilidades, não só do que a gente chama de caixa preta, que é o teatro feito no palco convencional, né, mais tradicional, mas também as possibilidades de ser feito em outros espaços, de outras formas, né? Porque hoje está muito em questão a questão da relação com o público, né? Esse aspecto da relação com o público, porque o teatro ele só se realiza na relação com o outro, né? Se não tiver público, não existe teatro. Então, isso está cada vez mais forte, né? A busca por esse público, por esse diálogo, possibilidades de interação, ou efetiva, ou então obras que busquem o senso crítico das pessoas que estão em contato com essa obra. Então, por isso que foi ampliado para artes cênicas, porque tem toda uma questão de trabalho de corpo, né? Nessa edição mesmo, alguns espetáculos de dança foram incorporados na programação. Então, é muito interessante porque amplia as possibilidades expressivas das linguagens artísticas. Então, esse trabalho ele está acontecendo nesse mês de outubro, mas antes disso ele já é preparado, né? Vocês já começam a receber as inscrições. Quando que isso acontece? Quando as inscrições começam a abrir para esse pessoal? Normalmente, esse evento costuma ser realizado no mês de julho, porque é um mês de férias escolares, então muitas vezes a mostra oferece muitas opções para que as pessoas possam vir assistir aos espetáculos do que vem sendo produzido na cidade. É uma forma de valorizar a produção da cidade, porque fica mais visível nesse período do ano. Como nós queríamos muito que fosse realizado no Teatro Adamastor, que foi recém-reaberto, reformado, né? Foi colocado para outubro, mas normalmente é feito em julho. E aí, 1 ou 2 meses antes, é lançada a abertura de inscrições. Então, os grupos já ficam um pouco aguardando, né, que seja realizado esse evento para se reunir, porque a principal característica de se chamar mostra e de ter uma programação como está sendo feita esse ano é a questão da troca de experiências entre os grupos. Então, todos os dias, ao final das apresentações, nós fazemos um bate-papo, né, que tem o acompanhamento de mediadores. Então, essa ideia de mediação é a ideia do diálogo, que as pessoas possam olhar para aquela produção que está sendo feita e refletir um pouco como é que aquilo interage com a cidade, qual é o público que nós estamos dialogando, como é que as pessoas estão vendo essa produção, no sentido de cada vez mais ampliar o espaço para as artes, porque nós reconhecemos a arte como uma possibilidade de interação, de transformação da sociedade, em primeira instância, transformação das pessoas, porque todo mundo que faz teatro
está se dispondo a se transformar, está se dispondo a se ver de uma outra forma e em relação com as outras pessoas. Então, esses bate-papos, eles são oportunidades tão importantes quanto o espetáculo. Então, tem sido muito importante esse momento para a gente. Esse ano a gente está com o Adailton Alves e a Rosemary de Almeida, que são pessoas ligadas ao teatro popular e que têm uma pesquisa constante de como as obras de teatro são disponibilizadas para o público, como é que esse público participa na confecção e na recepção da obra, porque tira um pouco aquela ideia de que a arte é só para ser contemplada, né? A arte é uma forma de expressão, uma forma de conhecimento, uma forma de pensar a sociedade, de a gente mostrar o que a gente está pensando e, a partir disso, discutir algumas questões que são fundamentais, que a gente pense sobre elas e tenha uma atitude diante de algumas coisas da realidade que precisam ser mudadas. Então, para nós, essa questão do debate, ela é fundamental, ela é essencial da mostra e é um dos aspectos mais importantes, né? Então, a gente procura a equipe que organiza, juntamente com grupos que estão participando da comissão organizadora. Então, eu acho importante deixar muito claro que é toda uma ação coletiva, né? Não é, a secretaria não pode fazer um tipo de atividade dessa sem escutar, conversar com os grupos. Então, tem alguns grupos que participam da organização da mostra e que estão acompanhando, procurando assistir o máximo de espetáculos possíveis para que essa troca ela seja efetiva e interessante para todo mundo. E algumas coisas do que a secretaria pretende fazer nos próximos 3 anos saem justamente dessa mostra. Não apenas é um evento contemplativo, mas é uma atividade de formação importante para a cidade. E só os grupos da cidade é que podem se inscrever ou se estende a todo o estado? Normalmente a gente foca bastante mesmo nos grupos da cidade. Por quê? Porque a ideia é fazer essa amostragem do que está sendo produzido na cidade, é uma atividade de mapeamento, uma atividade também que incentiva que uns conheçam a produção dos outros, porque tem alguns trabalhos que dialogam. Então, nesse sentido, alguns podem colaborar com os outros. Nós acreditamos muito nos processos de criação colaborativa, de criação coletiva. Então, quanto mais as pessoas dialogarem, mais isso contribui para que a linguagem seja fortalecida do ponto de vista da qualidade das produções, da relação que tem entre o que a pessoa quer dizer e a forma que ela utiliza para dizer isso com a linguagem teatral, ou da dança, ou da performance, né? Então, são abertas as inscrições do ponto de vista de que é importante que venham produções da cidade. Obviamente que você tem pessoas da cidade que estão produzindo em grupos que estão atuando em São Paulo. Então, nós procuramos não restringir. Então, nós tivemos grupos muito interessantes que têm essa característica. Mas a mostra é para grupos da cidade. Agora, a gente também convida grupos de outras cidades, de outros locais. Tem limite de inscrição? Em média, quantas inscrições são feitas no ano? Então, normalmente, não se tem limite. Em algumas edições, houve seleção, mas nessa edição que a gente procurou retomar um formato que foi feito em 2007 e 2008, e por isso a retomada do nome Mostra de Artes Cênicas, nós buscamos não ter limite de inscrições, porque a ideia é que todos os grupos, né, pudessem participar, que possam participar. Então, é realmente aberto, e esse ano foi o ano que teve a maior parte de inscrições, até porque nós buscamos as inscrições também de um projeto chamado Teatro na Comunidade, que é um projeto da Secretaria da Educação, um projeto importante na cidade, que acontece em vários bairros da cidade, né? Nossa cidade é imensa, então esse projeto ele é essencial, ele é muito importante. Então, desse projeto nós tivemos mais de 15 inscrições. Então é importante, tem todo tipo de produção. Tem produção de grupos que estão iniciando agora, tem produção de alguns grupos que já estão mais ativos na cidade há mais tempo, né? Então é importante que esse diálogo aconteça, porque em algum momento, como eu já disse, uns podem colaborar com os outros, porque o teatro ele é uma arte essencialmente coletiva,
né? Por mais que seja um monólogo, sempre vão ter outras pessoas que estão atuando para que aquilo possa acontecer. Então, o teatro, a dança, tem essa característica. E esses grupos, eles são avaliados, tem alguma premiação? Como que é feita essa avaliação, essa premiação? Então, esse ano não tem premiação, né? Em alguns momentos ficou associado ao Prêmio Guarulhos Cultural, que não necessariamente precisa estar na mostra, porque o ideal da mostra é realmente a troca de experiências, é realmente esse mapeamento e a possibilidade de reflexão a partir da produção que está sendo feita. Então, o que é feito não é um julgamento e nem tampouco a ideia é premiar, mas sim verificar no que é possível colaborar para que aquela produção que está sendo feita ela seja aprimorada, apoiada do ponto de vista estético, do ponto de vista pedagógico e, ao mesmo tempo, os grupos que já têm um trabalho mais estruturado, que possam circular pela cidade, que possam ter essa troca com outros tipos de públicos, né? Se apresentar mais vezes, né? Se apresentar mais vezes, ocupar os espaços do teatro da cidade. Então, tem uma série de possibilidades a partir da mostra, mas a ideia dessa observação é uma observação muito compartilhada, muito solidária, no sentido não de apontar falhas no trabalho, mas de fazer uma crítica que seja reflexiva e que venha acompanhada de algum tipo de apoio, algum tipo de sugestão. Então, é importante aprimorar a pesquisa de trabalho de corpo, então tem algumas indicações, até estabelecendo uma relação com também a Escola Viva de Artes Cênicas, que foi retomada também esse ano, que é uma proposta de formação constante de artistas da cidade. Então, são cursos regulares, mas com uma característica livre e que tem como perspectiva atuar a partir do interesse dos artistas, dos estudantes da escola. Então, esse tipo de ação que é feita na mostra dialoga com essa outra ação e também com outros tipos de curso que podem ser realizados de forma mais pontual, fora dos cursos regulares. Então, trabalhos específicos de corpo, trabalhos específicos de preparação do ator em outros aspectos. Então, tem uma série de possibilidades que as artes cênicas oferecem. E vocês têm algum controle de público? De quantas pessoas frequentam as mostras? Se está sendo bem aceito? Sim, está sendo bem aceito. Nós temos todo tipo de público frequentando a mostra, crianças, adultos, idosos. Então, nós temos praticamente todas as apresentações com bastante público, com uma aceitação bem legal. Que bom. Alguns espetáculos têm mais público que outros, mas no geral está sendo muito bem a aceitação do público e com uma quantidade bem legal de público também. Ainda dá tempo de você curtir a MAC, aproveite que esse é o último final de semana de apresentações. Muito obrigada pela sua participação, Simone. Nós é que agradecemos a TV UNG, a você também e ao programa. Muito obrigada. Então, o Espaço Comunidade chega ao fim. E se você tem alguma dúvida, ligue para nós, 2464-1796, ou mande um e-mail, tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG você encontra em nosso canal no YouTube. Até semana que vem com mais Espaço Comunidade.